Carta aos Efésios. Procuraremos ser bem objetivo. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. Diz a palavra do Senhor: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Gostaria de pensar com os irmãos a respeito dessa oração do apóstolo Paulo. Algo interessante, irmãos, e é animador para nós, é saber das circunstâncias em que Paulo faz essa oração. Circunstâncias difíceis. Irmãos, circunstâncias em que nós podemos dizer Satanás, ele conseguiu fazer com que Paulo ele não conseguisse viajar mais. Podemos dizer que Satanás conseguiu fazer com que Paulo não conseguisse mais visitar as igrejas pessoalmente. Porque Paulo ele escreve, a carta aos Efésios é uma das cartas que Paulo escreve na prisão. E é animador para nós, irmãos, tomar isso já como uma lição. A oração permite que o crente, irmãos, mesmo, podemos dizer, dentro de uma cela, pudesse orar por outras igrejas. Podemos dizer assim que o inimigo, irmãos, pode fazer com que nós, na situação aqui de Paulo, mesmo ali preso, porém a oração tem a capacidade, irmãos. O crente, ele consegue orar por outras igrejas, por outros lugares, mesmo ali limitado, como estava a situação do apóstolo Paulo. Uma outra coisa interessante no versículo 14 é a reverência do apóstolo Paulo. E penso que na oração, irmãos, nós devemos também ter reverência. Isso, da onde nós tiramos isso? Por causa disso eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu penso, irmãos, que não é regra que nós devemos orar de joelhos nas reuniões, em casa, mas penso isso numa postura espiritual de reverência. Mesmo quando nós estamos de olhos fechados, uma postura de reverência espiritual, não ficar relaxado, não ficar dormindo, não ficar bocejando, porque nós estamos, irmãos, perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Que precioso é isso, irmãos, que nas nossas orações nós venhamos a ter reverência. Uma outra coisa interessante, irmãos, pensamos assim, Paulo estava numa situação muito difícil, preso, e creio que, irmãos, uma oração dessa, o natural seria uma oração pensando em coisas materiais, pensando em livramento material, uma situação difícil materialmente, irmãos. Mas essa oração aqui da carta aos Efésios é uma oração, irmãos. Eu estava lendo um livro que diz que são como degraus
Os pedidos dessa oração são como degraus que vai subindo até chegar na plenitude de Deus. Irmãos, que o Senhor, Ele venha nos ajudar em meio de dias difíceis. As nossas orações não ser somente por coisas aqui do mundo, passageiras. Que Deus, Ele nos ajude, irmãos, a levar os olhos a pensar numa vida espiritual, sabe, como que degraus buscando uma vida mais elevada com o Senhor, independente das circunstâncias, irmãos. E Ele diz, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Uma outra coisa interessante, você vai ver no versículo 16, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Sabe, eu penso no apóstolo Paulo em dias difíceis. E assim, eu penso na vida do crente em dias difíceis. Sabe, irmãos, que o Senhor nos ajude a levantar orações para que venhamos a ser fortes espiritualmente, fortalecidos, irmãos, espiritualmente, no nosso homem interior. E por que isso, irmãos? Por que isso? Ele vai utilizar no versículo 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Uma súplica, irmãos, uma súplica para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E é interessante, irmãos, essa palavra habite aqui. Eu estava estudando e vi que tem uma outra palavra na carta aos Efésios aqui, que ela é parecida no seu original, porém ela tem um contraste, ela tem um oposto. É a palavra, eu vou encontrar ela aqui, é a palavra estrangeiro. Se os irmãos souber, capítulo 2, versículo 19. Obrigado, Pai. Assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros. Essa palavra, irmãos, estrangeiros e forasteiros, a palavra estrangeiro, é algo temporário, é alguém que chega, é como que a palavra alojamento está ali, mas não permanecerá por muito tempo ali. A oração do apóstolo Paulo, irmãos, e essa palavra habite, eu quero que o Senhor nos ajude a entender ela bem. Todo o salvo tem o Espírito Santo habitando nele. É algo que é para sempre. Uma vez salvo, o Espírito Santo está ali habitando no crente. Mas essa palavra habite, irmãos, que o apóstolo Paulo ele utiliza aqui, significa alguém que governa, alguém que tem autoridade. Sabe, por que o apóstolo Paulo ele estava ali orando para que o homem interior do crente fosse forte? Para que, irmãos, o Espírito Santo ele tivesse não só habitando dentro do crente, mas governando a vida do crente. Sabe, é uma palavra que significa autoridade. O outro exemplo disso é alguém que tem todas as chaves do cômodo de uma casa. É alguém, irmãos, que tem acesso a todos os quartos, a despensa. É alguém que tem ali governo. Então, uma coisa, irmãos, é o crente ser habitado pelo Espírito. Outra coisa é o crente ser governado pelo Espírito. Muitos crentes, o Espírito Santo, ele está ali habitando. Mas pode ser, irmãos, que na vida desse crente, o Espírito Santo ele não tem todos os acessos aos quartos, às despensas. Tem ali o quartinho da bagunça, a quartinha do pecado. É como que se o crente dissesse, olha Espírito Santo, aqui não, aqui, nesse lugar, não entra, por favor. Irmãos, a oração aqui do apóstolo Paulo para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. É como que um crente orando, Senhor, toma todos os lugares da minha vida, todas as áreas da minha vida, Senhor. Governe, habite. Que Deus ele nos ajude, irmãos. Que Deus ele nos ajude. E o apóstolo Paulo ele vai utilizar aqui uma oração
por profundidade. Profundidade, ele vai utilizar duas figuras, uma da botânica e uma da engenharia. Vai utilizar a palavra enraizados. Não quero entrar muito em detalhes, o nosso irmão Adenilson, no último estudo, falou muito sobre as raízes, sobre o fundamento, sobre a parte da engenharia. O irmão Adolfo falou sobre as colunas. A importância, irmãos, de termos uma vida profunda com o Senhor Deus. Que Deus ele nos ajude, irmãos, a levantar orações para que venhamos a ter uma vida de profundidade em dias de superficialidade. Tudo é superficial, irmãos. Tudo é superficial. Que Deus ele nos ajude, irmãos, a preparar estudos profundos. Que Deus ele nos ajude. Versículo 18. Para que poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. A oração aqui do apóstolo Paulo também tinha em vista, irmãos, para que o crente pudesse compreender a imensidão do amor de Cristo. E algo que eu achei precioso, irmãos, é com todos os santos. A importância, irmãos, de nós nos reunirmos como igreja. Existem coisas, irmãos, que nós só vamos compreender com todos os santos. O porquê, irmãos, de nós estarmos aqui reunidos? Sabe, existem coisas que nós vamos aprender aqui, irmãos, coletivamente, que nós jamais vamos aprender em casa sozinhos. Para que nós possamos, irmãos, aprender perfeitamente, conhecer com todos os irmãos qual seja a largura desse amor de Cristo, o seu comprimento, a sua altura e a sua profundidade. E eu achei interessante o que um escritor cristão ele disse, que esse versículo 18 ele tem o formato da cruz. Ele disse assim, irmãos, que o amor de Cristo ele é suficientemente largo para caber todas as nações, todas as tribos. É um amor que é tão largo, irmãos, que alcança todas as nações, sem distinção. Esse irmão, ele disse que o amor de Cristo, ele é suficientemente alto para levar o pecador até os altos céus. É um amor suficientemente profundo que alcança o pecador mais desgraçado. Não existe pecado, não existe pecador algum que o amor de Cristo não possa ir lá alcançá-lo e então levar lá na altura. E ele disse que o amor de Cristo ele é suficientemente comprido, que ele é de eternidade a eternidade. É um amor, irmãos, no formato da cruz, um amor alto, um amor profundo, um amor largo e um amor comprido, um amor eterno. Sabe, irmãos, é um amor que nós vamos passar toda a eternidade e vamos continuar o conhecendo, porque ele vai dizer aqui que é o amor de Cristo no versículo 19, ele excede a todo entendimento. Vamos passar a eternidade, irmãos, e nós não vamos conhecer esse amor. E é a mesma palavra que o apóstolo Paulo não é a mesma palavra, mas é o mesmo sentido quando o apóstolo Paulo vai falar sobre as riquezas insondáveis de Cristo. As riquezas insondáveis de Cristo, irmão, nós podemos encontrar o melhor contabilista da cidade para tentar contar as riquezas de Cristo. Ele não vai conseguir. E é assim com o amor de Cristo. Que Deus ele nos ajude, irmãos. Que Deus ele nos ajude. Em dias difíceis, a levantarmos orações por uma vida espiritual elevada. Amém. Amém.